Olá, pessoal. Professor Helder falando aqui. Vou apresentar para vocês agora a solução de um questionário de gestão de projetos, tá? Então vamos começar aqui com a primeira questão. Um minutinho. Então, vamos passar para ela. Vejam bem, qual das ferramentas é usada no desenvolvimento do termo de abertura do projeto? O termo de abertura do projeto ele é um documento, né, que ocorre na iniciação, na fase de iniciação ou grupo de processo de iniciação. Ele contém o produto do projeto, ele contém o patrocinador, ele designa o gerente de projeto e dá autoridade ao gerente de projeto. E é realizado, então, é o primeiro documento na fase de iniciação. Então, a alternativa à análise do produto está errada porque esse é um documento que vem antes, né? A opinião especializada é uma possibilidade real, vamos analisar, já vamos considerá-la como uma resposta possível. A análise das partes interessadas está errado porque é o segundo documento, né? Então, de acordo com o novo guia de grupo de processos, um guia prático, né, já é o capítulo 5, 5.1 é o termo de abertura e 5.2 é a análise das partes interessadas. Então, está errado. É o segundo documento, não é o primeiro. A decomposição está também completamente errada, porque decomposição é uma técnica para você decompor o escopo em partes menores gerenciáveis e obter a estrutura analítica de projeto, a EAP ou WBS, Work Breakdown Structure, que é, na verdade, a representação gráfica da decomposição do escopo. Portanto, alternativa correta, letra B, opinião especializada. Você poderia também ter a certeza dessa resposta simplesmente consultando o capítulo 5, item 1, termo de abertura, porque a primeira ferramenta que aparece nesse documento é exatamente a opinião especializada. Então, teria duas formas de responder essa questão. Muito bem, vamos para a segunda. O gerente de um projeto está ajudando a gerência a desenvolver um termo de abertura. Eles marcaram uma reunião para conversar sobre o que deve ser incluído no termo de abertura. Ao final da reunião, todos os participantes concordam que um termo de abertura do projeto deve incluir o quê? Ele deve incluir estimativa detalhada de recurso. Pessoal, estimativa detalhada de recurso é lá no final do cronograma praticamente. Você tem que não tem nada a ver nesse momento de iniciação, que é o primeiro documento do projeto, que é o termo de abertura. A análise de risco vem posterior. Você não consegue fazer análise de risco sem as atividades, certo? Sem a lista de atividades. Normalmente, a gente se baseia na lista de atividades. Você pode fazer de forma macro, mas não é na iniciação que você faz essa análise. As necessidades do negócio para o projeto. Opa, isso sim, né? Eu preciso, como entrada, os benefícios, o business case, que é a análise do negócio, o que eu preciso para o negócio, né? Em termos de objetivo para esse projeto. Então, essa está correta. E a última também está excluída, porque estimativa de tarefas, desculpa, né? Isso aí só vem lá no cronograma, né? É um processo do cronograma. Então, resposta correta às necessidades do negócio para o projeto. Questão 3. O gerente de um projeto está tentando convencer a gerência a usar gerenciamento de projeto e decidiu começar com o termo de abertura. Por que o termo de abertura ajudaria o gerente de projeto? Ele lista os nomes dos membros da equipe. Pessoal, lembram que somente a listagem dos membros da equipe ocorre a partir do documento de análise das partes interessadas e no escopo. Não ocorre no termo de abertura, então está errada a letra A. Ele dá autoridade ao gerente de projeto? Resposta: sim, porque o termo de abertura, um dos grandes objetivos desse documento, é iniciar o projeto formalmente e designar o gestor de projeto, ou seja, dar autoridade ao gestor de projeto. Então está correta a letra B. Ele descreve a história do projeto? Não, isso vem antes. É um cenário, a história do projeto, está no business case, que é um documento de entrada do projeto. Então, está errada essa letra C. E ele descreve os detalhes do que precisa ser feito. Como que eu posso traduzir
essa frase descreve os detalhes do que precisa ser feito, nós estamos falando de decomposição do escopo. Então, nós estamos falando de escopo, basicamente, né, o trabalho a ser realizado. Portanto, a letra D está errada, né? E letra B, correta, dá autoridade ao gerente de projeto. Quarta questão, todas as opções que vêm após a criação da EAP, exceto o que vem antes. Definição de atividade, vem antes ou depois? Obviamente depois, porque eu preciso decompor o escopo em partes menores gerenciáveis, chegar nos pacotes de trabalho, e quando eu decompuser esse pacote de trabalho, eu chegarei em atividades que já é uma etapa do cronograma. Portanto, a letra A, ela vem depois, ela não vem antes, está errado. Estimativa de duração, idem, vem depois. Você precisa ter a listagem de atividades para poder definir duração. Planejamento de recurso, exatamente igual. Você precisa ter a lista de atividades para definir recurso por atividade. Portanto, as três primeiras estão erradas. O que vem antes? A definição do escopo. Até porque, né, o conceito de EAP é uma representação gráfica da decomposição do escopo. Então, você precisa ter o escopo definido para poder decompor em partes menores gerenciáveis. O que significa isso? Chegar a um ponto que você consiga atribuir o recurso, o prazo e o custo. Ok? Vamos para a quinta questão. O documento que descreve objetivos, conteúdo do trabalho, entregas e produto final de um projeto é o termo de abertura? O termo de abertura tem entregas, pessoal? Ainda não. Ele é um termo inicial, ele autoriza o início do projeto, ele designa o gerente, ele pode expressar as premissas e restrições básicas do projeto, mas ele não tem entregas nesse documento. Portanto, está errada. A descrição do produto também não. É uma descrição sucinta, geral. A declaração de escopo, essa sim. É um documento que já tem as entregas, né? Poderia se confundir com a WBS? Sim, poderia se confundir. Mas o documento, né, que ele tem objetivo, conteúdo, entrega, produto final de um projeto, é mais completo, é a declaração de escopo. Então, a WBS, ela é vamos dizer, uma representação gráfica da decomposição do escopo. Somente isso. Mas o que tem esses outros componentes, como objetivo, conteúdo do trabalho, produto final e mais as entregas, é um documento mais completo, que é a declaração de escopo, portanto, letra C é correta. Sexta questão, né, uma importante entrega para a criação de uma estrutura analítica de projeto é modelos de EAP. Existem vários modelinhos possíveis de você fazer, né? É muito parecido com organograma, com fluxograma hierárquico, né? A EAP, ela é hierárquica, como eu sempre explico, né? Ela pode ser funcional, ela pode ser por entregas, né? E por resultados. Então, nós temos várias formas de fazer, pelo menos três formas de fazer uma estrutura analítica de projeto. O dicionário da EAP é um documento também para projetos, principalmente de grande porte, né? O dicionário da EAP ele descreve os atributos, né, dos pacotes de trabalho, das atividades, enfim. Então, além do posicionamento dela dentro do desenho gráfico. Declaração de escopo. Essa é uma importante entrada. O próprio conceito da estrutura analítica de projeto, né, é a representação gráfica da decomposição do escopo, ou seja, então eu tenho que ter a declaração de escopo. Portanto, é uma resposta correta. Linha de base do escopo é uma outra coisa, né, pessoal? É uma linha de referência que quando você termina o documento escopo, termina de concluir o escopo, você define o que é uma linha de referência. Você congela o projeto naquele ponto e é a chamada famosa baseline ou linha de referência para que você, na execução, consiga comparar com o planejado. Então, resposta correta, declaração de escopo. Próxima questão. Todas as opções a seguir estão corretas sobre a EAP, exceto, cuidado com esse exceto, tá? Então, nós estamos procurando algo que está errado. A pergunta é, a EAP, ela é uma ferramenta de comunicação? Sem dúvida nenhuma. Veja que você tem uma visualização, né, da decomposição do escopo de forma gráfica, de forma hierárquica, muito simples. E você passar isso para a alta direção da sua empresa ou divulgar isso dentro de uma reunião do projeto, com certeza é uma forte
ferramenta de comunicação. Ela ajuda na organização do trabalho? Sem dúvida. Sempre a EAP é um trabalho em equipe e ajuda muito na organização. Sua elaboração é de responsabilidade somente do gerente de projeto? Opa, aqui pegou. Não, é um trabalho em equipe, não é uma responsabilidade única do gestor de projeto. Tá? Então, essa letra C, ela é correta para essa questão, porque nós estamos falando exceto, né? Opções corretas para a EAP, e essa não é correta. E a última, ela ajuda na construção da equipe do projeto? Sem dúvida, se é um trabalho em equipe, é óbvio que vai auxiliar no trabalho em equipe. Portanto, letra C é a resposta da 7ª questão. 8ª questão. O gerente de projeto pretende estimar o custo de uma entrega do projeto com base na soma das estimativas dos pacotes de trabalho que a compõem. Que técnica deve ser utilizada? Olha só, pessoal. Estimar o custo de uma entrega a partir da soma das estimativas dos pacotes de trabalho. Isso já falou para nós que estamos decompondo o escopo em partes menores gerenciáveis. Chegamos no pacote de trabalho. Esse pacote de trabalho, uma vez decomposto, ele gera a lista de atividades e você consegue atribuir recurso, custo e prazo. Esse tipo de técnica é o bottom-up, porque você chega no nível de tarefa, de atividade. Lembrando que tarefa é igual a atividade em termos conceituais, em que você tem o recurso, você tem o custo por hora ou o custo do recurso e você tem o tempo. Portanto, você tem o custo e tempo, prazo, né? Agregação poderia dar alguma dúvida. Agregação é um conceito de finanças, né? Que você vai somando valores hierarquicamente dispostos. Poderia dar uma dúvida, mas não é o nome dessa técnica, porque essa técnica que chega no pacote de trabalho e decompõe e chega em lista de atividade é uma técnica bottom-up. Top-down está errado, porque top-down ela vem de cima para baixo, é uma estimativa macro e se pode ser baseada em alguma experiência, pode ser baseada em alguma consultoria externa ou alguma expertise existente, mas não tem um detalhamento adequado que traga uma precisão boa, da ordem de 5 a 10%, como traz o bottom-up. Reservas não identificadas não tem nada a ver, isso são previsões de reservas no projeto, não tem absolutamente nada a ver com essa questão, portanto está errado. Resposta, então, bottom-up é a técnica de decomposição do escopo em partes menores gerenciáveis, chegando no pacote de trabalho, que é uma entrega no nível mais baixo da estrutura analítica de projeto, e a partir daí, uma vez decomposto já na fase de cronograma, chega em lista de atividades, nas quais você atribuirá recurso, prazo e custo. Vamos para a próxima aqui. Bom, a 9ª questão, pessoal, eu vou mandar a parte para vocês. Essa 9ª questão, ela pode ser resolvida manualmente, teoricamente, e ela pode ser resolvida por software. Eu vou enviar para vocês uma solução à parte, um vídeo à parte sobre essa 9ª questão, ok? Então, vamos deixá-la por enquanto aqui sem uma solução direta. Vamos direto, a resposta seria a letra D, mas a gente tem que mostrar como faz isso aqui, então eu vou usar uma ferramenta auxiliar. Eu envio a parte para vocês. A 10ª questão, ela é bem interessante. Veja que é uma solicitação de redução de prazo. Para as informações do quadro abaixo, se necessita reduzir 4 semanas no prazo de um projeto por método da compressão. Qual é a melhor opção a escolher? Então, veja bem, esse quadro está mostrando que existe uma atividade C com a duração original de 10 semanas e você consegue comprimir 2 semanas, porém, você vai ter um aumento de custo de R$4.000. E ela está no caminho crítico. Tá? A última coluna está dizendo que ela está no caminho crítico. É importantíssimo lembrar que o caminho crítico é o maior caminho do projeto, é o caminho de folga livre e folga total igual a 0, ou seja, qualquer atraso no caminho crítico gera um atraso no projeto. Portanto, o foco do gestor de projeto é sempre no caminho crítico. E uma das primeiras coisas que eu posso fazer aqui é observar que a atividade X, ela não está no caminho crítico. Então, eu nem devo considerá-la nesse raciocínio, porque ela não está no caminho crítico, ela não vai afetar rapidamente, diretamente, o prazo que eu preciso reduzir.
Então só me interessa as atividades que estão no caminho crítico, ou seja, CEHL. Esquece a linha X. E isso já elimina duas alternativas aqui da resposta. A letra A e a letra D estão erradas, porque já inclui uma atividade que não está no caminho crítico. Ok? Esse é o primeiro ponto de observação, de análise dessa questão. Então vamos ver. Se eu contemplar a atividade C, ela reduz 2 semanas. Eu preciso reduzir 4. Se eu contemplar C e H, eu reduzo 2 na C e 2 na 4. A um custo de 4 mais 3 mil reais, 7 mil reais. Então, C e H reduz 4 semanas, atende a necessidade do projeto a um custo de 7 mil reais. E estão no caminho crítico. Isso poderia, então, ser a letra C, como resposta correta. Mas eu tenho uma outra opção, que é C, eu tenho EHL. E reduz 1 semana, a um custo de 3. H reduz 2 semanas, a um custo de 3. Então eu teria 3 semanas a 6 mil. E L reduz mais uma, ou seja, eu teria 4 semanas a 7 mil. Um empate técnico do ponto de vista de custo, mas a resposta correta seria então EHL ou CH? É óbvio que é muito mais interessante e importante para o projeto que eu mexa ou que eu impacte em 2 atividades do que em 3. Vamos mexer em 2, é muito melhor com o mesmo objetivo, com o mesmo custo e atender o objetivo do projeto. Portanto, letra C, CIH, reduz 4 semanas a 7 mil reais. A questão número 11 é uma questão de custo de valor agregado. Então, se o EV, o que é o EV? O Earned Value, é um valor agregado. O que é o valor agregado mesmo? É o valor do progresso físico realizado em campo, na prática. Se ele é R$ 1.000. O AC é o actual cost, que é o valor compromissado ou real, R$ 1.000. Então, se eu tenho um valor agregado de 1.000 e um valor real compromissado de 1.000, eu não gastei mais do que deveria, então eu estou abaixo, né? E o planejado é 1.200, que é o PV. Então, 1.000, eu estou abaixo de 1.200, que é o PV. Eu estou abaixo do orçamento. Então, eu estou no orçamento. Agora, eu realizei 1.000, que é o valor agregado, que é o que está pronto na prática. E o planejado é 1.200, eu realizei menos do que eu planejei. Se eu realizei menos, o projeto está atrasado. Portanto, conclusão aqui, sem fazer conta nenhuma, usar fórmula nenhuma, apenas no raciocínio e no conceito de valor agregado, eu sei que a letra A, esse projeto está no orçamento e está atrasado. Baixa motivação, retrabalho, baixa satisfação do cliente, baixa produtividade, são sintomas de quê? Bom, só quando se fala em retrabalho, já me liga a recall, já me liga a problema de qualidade, né? E problema de qualidade afeta a moral da equipe, com certeza. Portanto, eu não tenho dúvida que baixa qualidade é a correta. Mas a gente poderia avaliar aqui, falta de recursos, planejamento de recursos, não, poderia ser, mas isso, quando a gente fala em retrabalho, né, em baixa motivação, em baixa satisfação do cliente, nós já estamos falando em qualidade, né? Então, mais correta é realmente você pensar na qualidade. Um projeto de risco elevado, ele pode ser um projeto de risco elevado ou baixo. Se você tem problema de retrabalho, independe, né, do risco elevado do projeto. Ele vai ter baixa qualidade. E elevados custos de conformidade, isso quer dizer, poderia dar uma dúvida sim, porque elevados custos de conformidade poderia induzir a gente a pensar que ele tem muitos desvios e esses desvios têm custo, então o preço da não conformidade, né? Eu acho que poderia ser mais adequado colocar elevados custos de não conformidade, não de conformidade. E por isso que está errado, né? É o preço do não cumprimento, que é uma das teorias de Crosby, é um dos papas da qualidade. Portanto, a resposta correta é baixa qualidade. Questão 13. Que técnica considera o conflito como um problema para o qual é necessário encontrar a melhor opção? Bom, aqui é importante saber o seguinte, né? Confronto, retirada,
força, né? Ou imposição, no caso, mas é mais conhecido como força, são técnicas de solução de conflito. O confronto é uma tradução de confrontation, que é considerado pelo guia PMBOK, pelo PMI, como a melhor técnica de solução de problema. Para nós brasileiros, pode haver alguma confusão, porque confronto a gente traduz muito parecido com uma briga, né? Algo de conflito direto. Mas o confrontation, ele na verdade é a argumentação chegando num consenso comum. Então, o confrontation é a melhor técnica, de acordo com o PMI, para a solução de conflito. A retirada, ela é uma técnica ruim, né? Você sai fora, não resolve o problema e mantém o conflito. Poderia se utilizar também a negociação, né? Está colocado como colaboração, mas seria negociação, é uma possibilidade, um ganha-ganha. E a outra é a força, né? A força é o pior dos caminhos, que também é uma técnica possível. Então, a resposta correta aqui é confronto, porque confrontation, de acordo com o PMBOK e o PMI, é uma técnica de argumentação com consenso. Ok? Próxima questão. Quais são as fases do desenvolvimento das equipes de acordo com Tuckman? Tuckman foi uma pessoa, inclusive o nome dele é interessante, que é o Bruce Wayne Tuckman. Me lembra aí o Batman. É engraçado isso. Mas o nome dele era Bruce Wayne Tuckman. O Tuckman ele criou a teoria dos 4 Cs, né, em que você primeiro constrói a equipe, você forma a equipe. Depois da construção da equipe, vem o conflito logo em seguida. Então você tem que ter habilidades, um chá adequado, que é competência, habilidade, atitude como gestor de projeto, para controlar essa situação de conflito. Se você passou pela fase de conflito, você chega numa fase de controle, e se você passou nessa fase de controle, você chega no desempenho, ou seja, em satisfação da equipe, alta moral da equipe, vamos dizer, sucesso, né, na conclusão das atividades, até que você conclui esse projeto e tem a última etapa, que é a desmobilização da equipe, que é conhecido como dispersão também. Portanto, 4 Cs de Tuckman é a letra C: formação, conflito, acordo, desempenho e dispersão. 15ª questão. Um gerente pede a opinião da equipe e realça a importância do envolvimento desta nas decisões do projeto. O gerente está seguindo qual teoria da motivação? No caso, ele está fazendo uma gestão participativa, porque ele está pedindo a opinião da equipe. Então, ele está pedindo para a equipe participar da decisão. Essa teoria, pessoal, é a chamada teoria Y de McGregor. McGregor tem 2 teorias. A teoria X, que era a teoria autocrática, teoria de chicote mesmo, de capataz do passado, né, principalmente na época do Fordismo e antes, do Taylorismo, né? E a Y é a da participação nas decisões. Portanto, a resposta correta é a teoria Y de McGregor. Uma outra teoria de Maslow, né, das necessidades insatisfeitas, você tem que cumprir as necessidades básicas para chegar na autorrealização. E o do Herzberg, eu acho bastante interessante também a teoria do Herzberg, em termos de motivação de pessoas numa equipe de projeto e também numa equipe de produção ou qualquer outra, em que você considera os fatores motivacionais, carreira, salário, né, o gosto pelo que faz, e também os fatores higiênicos, são as condições de trabalho, a iluminação, se é insalubre o local ou não, coisas do tipo. Então, a teoria de Herzberg é baseada em fatores motivacionais e higiênicos, e a teoria, então, Y de McGregor é a teoria da coparticipação, ou seja, da participação efetiva da equipe nas decisões. Tá bom? Então, resposta correta, letra B. Muito bem, pessoal, eu concluo aqui a explicação desse questionário de 15 questões. Ainda vou enviar para vocês a questão que é um desafio, na verdade, aquela questão de tempo. Pode ser feita por software, pode ser feita manualmente, na raça, né, na ponta do lápis, mas requer conhecimentos que já estão embutidos nos softwares atuais de gestão de projeto. Então, ninguém mais faz
na raça ou na mão, né? Mas de qualquer forma é interessante conhecer. Mas eu vou mostrar para vocês por software como é simples e rápido de solucionar uma questão desse tipo. Tudo de bom para todos. Encerro aqui a minha apresentação, pessoal. Muito obrigado a todos, viu? Forte abraço.